Meu nome é André, eu sou psicanalista. Minha primeira formação acadêmica, isso há mais de 30 anos atrás, foi teologia. E eu tinha aversão à saúde mental, tinha aversão mesmo. E engraçado, né? No meu período estudantil, grande parte dos meus amigos da minha formação acadêmica eram psicólogos. E eu costumo dizer que eu entrei na psicanálise acidentalmente. Quando digo acidentalmente, é a partir de uma dor. E essa dor foi não saber lidar com a perda da minha mãe. E eu posso dizer que houve assim uma experiência pessoal com a psicanálise muito grande e todo esse percurso há 21 anos, né? E hoje está aqui nesse podcast para começar um projeto maravilhoso que é essa sociedade, junto com a doutora Neumann. Para mim está sendo uma grande honra, porque a psicanálise que o Freud deixou como legado para nós é uma psicanálise que vem não resolver seus problemas, ela vem nos humanizar, ela vem nos pedir para como é que você lida agora com você, com isso aí que está aí dentro de você que está dizendo que não vai embora. E eu tenho percebido uma crescente marginalização no Brasil, nas grandes metrópoles como Rio, São Paulo e outros estados grandes, sobre uma psicanálise que promete muita coisa que um analista de verdade não faz, que é prometer nada para um paciente no processo de análise. Muito pelo contrário, a palavra que a gente sempre usa é vamos caminhar, vamos caminhar. E eu tenho percebido, por outro lado, uma marginalização e, por outro lado, um grupo de amigos e colegas do mesmo ofício buscando um estrelato, né? Analistas que querem ser estrelas. E a psicanálise, a gente sabe que quando você está atravessado com ela, vivenciando ela, o analista é uma pessoa humana também, como o seu paciente, seu analisando. Ele chora, ele se aborrece, ele se apaixona, ele tem conta para pagar, ele tem hora que ele guarda ressentimento. E tudo isso ele tem consciência que vai reverberar na sua prática clínica. Então, fazer parte desse projeto, dessa escola que está se iniciando, para mim está sendo uma grande honra poder fazer parte desse projeto. Ainda mais um projeto que visa começar com algo sério, para formar futuros analistas de maneira séria, dentro daquilo que o Freud deixou como legado, que é o tripé psicanalítico, né? A análise pessoal, a teoria e a supervisão. Claro, todos nós queremos reconhecer nosso trabalho, mas quando há empenho, há desejo, esse reconhecimento vem naturalmente, o sucesso vem, mas que seja uma coisa natural, que não possamos trocar o nosso paciente por um cifrão. Eu concordo plenamente com essa coisa do paciente cifrão, de não se fazer essa troca, porque na minha percepção o que é mais necessário no processo de análise é o comprometimento do analisante, do paciente, dele querer. Eu sempre falo para meus pacientes que fazer análise é um grande investimento, não financeiro, mas um investimento de querer se cuidar, de estar disponível para mexer nas suas questões emocionais. Só assim a gente pode ter um resultado através da associação livre. Sim. E eu concordo plenamente nessa coisa do estrelismo do psicanalista atual, muito embora a gente precisa entender que a sociedade de hoje não é a mesma sociedade da época de Freud. Então a clínica precisa acompanhar o movimento social.
Porém, essa coisa do estrelismo, eu acho que fere muito a ética do que seja a psicanálise. Sim. E não sei até que ponto a gente pode ver com seriedade um psicanalista que se coloca nesse mundo midiático e quebra um pouco o que Freud esperava que fosse a perpetuação, a divulgação da psicanálise e não do psicanalista enquanto estrela. O Lacan define o analista como ser opaco, aquele que ele não tem partido político, ele não tem uma religião, ele tem uma escuta. E a opinião dele ali não é válida. O único discurso que na clínica é válido, e a única pessoa que tem que brilhar na clínica, é o paciente, é o analisando. Né? Não é o que eu acho, não. É aquele sujeito que chega na clínica, ele já chega tão atravessado com tantos discursos que o discurso do analista ali não é válido. O que é válido é o que você quer, o que você deseja. E essa palavra, o que você deseja, é o que esse processo de hoje não vem tirar do sujeito o desejo. Nós estamos vivendo um processo mundial, peço desculpa, em que o capitalismo tira do sujeito o desejo. Se ele não tem desejo, ele não tem sonhos. Se ele não tem sonhos, pelo que ele vai brigar? Se é através do desejo que começamos a sonhar. E quando começamos a sonhar, começamos a querer lutar por aquilo que a gente deseja conquistar. E o capitalismo não, ele vem tirar o sujeito do desejo, vem preencher. Enquanto que a psicanálise vem tratar da falta, o sistema capitalismo vem preencher faltas. Mas aí entra aquela pergunta, né? Dá para preencher alguma coisa nesse lugar da falta, do vazio? Então, eu percebo um mal-estar crescente no mundo, né? Sujeitos ansiosos, sujeitos depressivos, tem tudo, mas não tem nada. E temos aí na contramão um analista estrela, né? Que ele quer saber quantos likes o Instagram dele está recebendo, quantos vídeos estão sendo vistos no YouTube dele. Será que ele está tendo escuta? Porque ele tem que ser vazio. O analista ele tem que ir para análise vazio. Vazio de si. E pronto para escutar esse que chega. A minha vida não tem mais sentido. Então é isso que tem me preocupado hoje. E eu pergunto, será que esse analista estrela, que busca esse estrelismo, será que ele deu conta das suas dores? Dos seus vazios? Ele não se ouviu. Porque o Lacan vai dizer uma coisa muito legal. O analista nasce do desejo. Né? E ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele tem que abrir mão da verdade absoluta, das certezas e da segurança. Ou seja, enquanto o mundo, o capitalismo promete segurança, o psicanalista ele tem que abrir mão desse... Peraí, André, não estou entendendo. Peraí. Eu vou fazer uma formação, vou me empenhar, vou estudar. Peraí, pera, nós vamos chegar a uma síntese. Essa não segurança é porque ela não existe. Ela não existe a segurança de verdade. Né? Quando eu acho que eu tenho segurança, aquilo pode a qualquer momento desmoronar. Mas o gostoso do risco, Neuma, é que ele é surpreendente. Uma pessoa que aprendeu a se arriscar, ela descobriu as surpresas da vida. Uma criança, né? Eu sou da geração de 80, os brinquedos nos colocavam em perigo, mas eu aprendi a levar tombo. E no tombo eu aprendi que eu podia levantar. Hoje, essa geração não é permitido levar tombo. Não é permitido tirar um 0, uma nota 7 ou um 6. Não é mais permitido porque você tem que mostrar que você está sempre bem. Mas mostrar por que eu tenho que mostrar?
E quando esse analista não se ouve, ele não ouve esse paciente. Ele não consegue perceber o sintoma, porque o sintoma fala. E quando fala, está dizendo, olha, é aqui que está doendo, é aqui que está sangrando. Só que esse sintoma traz uma história que não foi ouvida. E é no set analítico que ela vai ganhar um lugar, um sentido e uma interpretação juntamente com esse paciente. Sem escuta, não tem analista. Sim. E aí a gente pergunta, e o analista conseguiu se escutar em algum momento? Porque o que eu percebo nos pacientes de jovem adulto, de 20 a 30 anos, eles são muito do imediato, do aqui e agora. E eu vejo alguns pacientes que estão na faixa de 22 a 25 anos, que já se consideram velhos. Porque eu já estou completando 25 anos e ainda não construí isso, ainda não comprei isso, ainda... E aí o analista entra nessa roda viva porque, por conta do estelismo dele, ele também fica, eu preciso conquistar mais isso. Eu ouvi de uma pessoa que eu até admirava, de um profissional da psicanálise, que perdi assim um pouco da admiração, porque uma live que eu assisti era só assim, você precisa ganhar dinheiro e a psicanálise é o meio de ganhar dinheiro. Hoje eu já tenho isso, que a psicanálise me deu. É interessante, porque Freud o tempo todo nunca quis que a psicanálise estivesse nem no começo, nem no meio, nem no fim. Ele nunca quis que a psicanálise ocupasse um lugar de verdade absoluta na sociedade, mas sim que ela tivesse uma escuta e uma pontuação a partir desse analista mediante a escuta. Quando eu vejo colegas, né, que se coloca como referência, né, que isso hoje me traz um certo ruído, eu penso assim, será que ele consegue perceber que do outro lado dessa live tem um estudante, tem um paciente? E será que ele consegue perceber que o analista não tem ideal? Analista não tem ideal. Nós não estou falando do analista, não é o André, ser humano, não é Neuma, ser humano. O analista, ele não tem ideal. A clínica pode ser uma referência? Pode e deve, a partir de uma escuta que está ali voltada para essa dor. Mas ideal de clínica, como assim? Se nem Freud, nem Lacan, nem a Klein. Estamos falando de um sujeito do inconsciente. Né? Sujeito do inconsciente. O sujeito inconsciente tem ideal? Como assim? No inconsciente ideais não existe. Existe ali um processo que não acaba nunca. Então, quando eu escuto essas coisas, aí eu remeto o que você começou, né? Será que esse nosso colega, né, que diz que a psicanálise foi um meio dele conquistar isso e aquilo, ele se ouviu? Se o próprio Freud, até na hora de morrer, ele estava preocupado de uma psicanálise que não se colocasse no mundo como verdade absoluta, resposta para tudo. E ela não tem resposta, não tem. Se você que está assistindo esse podcast, né, em algum momento achar, não, eu vou fazer psicanálise para ter resposta, eu acho que você está indo para o lugar errado, porque psicanálise não vem trazer resposta. Até porque a psicanálise é ciência, e ciência não está pronta, né? Ela é a ciência do inconsciente. Sim. Do inconsciente. E com ciência ela não está pronta. E nunca vai estar. Nunca vai estar. Isso que eu gostoso, ela nunca vai estar. Pois é. Então não temos essa resposta pronta. Enquanto que a ciência, Lacan vai dizer, ela está preocupada em dar uma resposta à sociedade e acompanhar a evolução da civilização, a ciência psicanalística não está preocupada em dar resposta e nem controlar seus pacientes, que em geral é um analista. A proposta dela é promover vida. Vida. Essa é o cerne da psicanálise, viver.
E hoje o ser humano, ele não está vivendo. Trazer vida para aquele sujeito, paciente que chega para a gente e diz assim: eu estou num processo de desesperança, eu não acredito mais, eu não tenho mais vida. É tão gostoso quando aquele paciente chega na clínica, né, com aquele olhar cabisbaixo, chora toda a sessão, e passado alguns meses, 6, 8, passado 1 ano ou 2, aquele paciente retorna para a análise com brilho nos olhos e pontuando: voltei a estudar, voltei a trabalhar, voltou a produzir, ou seja, a pulsão de vida está emergendo. Né? Esse sujeito agora está se colocando no mundo como sujeito, aquele que está produzindo, aquele que está criando, aquele que está inventando. Isso é... Mas para isso chegar a esse processo, essa semana eu recebi um folder de um colega, né? Dizendo assim: o mundo mudou, a sociedade mudou, a escuta analítica também mudou. Falei, como é que é? O seu paciente precisa de respostas rápidas. Resposta rápida? Ai, o mundo é angustiado. A gente sabe que o sujeito vive angustiado o tempo todo. Mas a clínica mudar? Como assim? Uma clínica... Não, porque escuta longa, o seu paciente tem... Não. O fato de ele não ter paciência, isso é um problema dele. Mas a escuta longa, ela vai existir, porque esse discurso não se interpreta na primeira sessão, na segunda sessão. Às vezes essa interpretação vai acontecer na 25ª análise. Opa. Até porque quando o sujeito se predispõe a entrar no processo de análise. Às vezes está pagando a sessão. Ir numa sessão quer dizer que está fazendo análise. Análise é quando o sujeito fala: peraí, isso aqui não tem mais a ver com meu pai nem com minha mãe, isso aqui é comigo. Eu tive uma paciente, aliás, ainda acompanho, né? Que ela passou uns 8, 9 meses e um dia eu olhei para ela e disse: começou sua análise agora. Ela: como assim? Eu digo: começou agora. Depois de quase 8, 9 meses de sessão. Sim. Mas mesmo assim, esse que vem para a sessão, ele está em transferência. Sim. Essa questão do estrelismo que eu quero voltar aqui com você. Ah, não está produzindo. Não, a análise é para ele, não é para nós. Às vezes eu vejo algumas pessoas colocar assim no Instagram: hoje a análise foi maravilhosa. Peraí, como assim? A análise é dele ou do paciente dele? Eu não tenho que achar que a análise foi maravilhosa. Quem tem que dizer se a análise foi boa ou não é o paciente. Nossa, sai daqui ruim. Opa, então alguma coisa mexeu aqui. Mas quem vai produzir alguma coisa para si é o paciente, não para nós. E eu tenho visto que está invertendo. Não, ele não está produzindo. Tá, mas ele está trazendo, ele vem para análise. Talvez ele não entrou em análise, mas ele está tendo transferência. E eu estou vendo pessoas que se dizem analista dispensando o paciente. Eu vejo essa psicologia na psiquiatria, até entendo. Agora, a pessoa que se diz analista coloca para fora do seu set analítico um paciente que ele acha que não está produzindo nada. Peraí, a análise é para você ou é para ele? E a transferência? Onde é que fica essa transferência? Veja bem, você ficou 8 meses com ela ali. Ela só vinha a sessão de análise, não estava em análise. Mas tinha transferência. Sim. E na transferência, ele entra na análise dele. Sim. É através da transferência. Então, esse estrelismo, pelo que eu estou percebendo, não sabe o que é transferência, para-analítico, o que é um set. É algo mecânico. Não, e outra coisa que me incomoda bastante, não sei se só a mim, mas
Não estou mais nas redes sociais, mas chegou no Instagram à época, um livro, 1000 e tantas perguntas e respostas para você usar no seu setting terapêutico. E aí eu perguntei à pessoa que estava divulgando, como assim? Para análise, existe uma pergunta feita, existe uma resposta que você espera? A pessoa não gostou muito, óbvio, mas eu questionei. Como é que você compra um livro com 1000 e tantas perguntas que você pode fazer na sua análise? Você pergunta ou o seu analisando fala? E você faz uma intervenção. E essa intervenção vai estar pronta no livro? E aí, cadê a associação livre aqui? Pois é. Porque na transferência, ele vai falando. Daqui a pouco ele fala, peraí, mas por que eu estou falando isso? O analista sabe. Aquele que já se escutou sabe, peraí. Agora é onde ele chegou. É como alguém está numa rodovia, de repente o GPS para de funcionar, ele entra numa estrada, como é que eu entrei aqui? Assim a análise, ele está numa associação ali, daqui a pouco, peraí, por que eu entrei nesse assunto? O analista sabe, aquele que se escutou, aquele que sabe o que é uma transferência, não. Agora sim, ele entrou na análise, agora ele entrou. Tá, o que você quer dizer que sabe que esse texto aqui? Então, o que eu tenho observado, esse estrelismo e uma promessa de uma formação tipo, você vai enriquecer, o que não é verdade, não é isso. Eu acredito que quando há uma escuta séria, essa clínica realmente ela tende a crescer, tem uma escuta ali comprometida com essa dor, ela vai crescer realmente, mas que isso não seja o cerne final. E uma escola que se propõe a formar futuros analistas, que ela tenha a seriedade de falar, olha, aqui nós vamos formar analistas. Pode acontecer de no meio do caminho você falar assim, olha, eu descobri que eu não levo ele para esse lugar aqui não. E a pessoa ir embora. E não tentar aprender esse aspirante. Olha, eu estou vendo que realmente o negócio é mais sério, eu vou ter que ficar mais tempo aqui com vocês estudando. Acontece isso em muitas escolas. A pessoa às vezes tem lá um período de 3 anos ou 4 anos para terminar, já passou do tempo e ele chega para a diretoria e fala, olha, eu quero ficar mais um tempo aqui estudando. Isso é um direito dele também. Então, o que eu percebo que eu acredito que nós estamos num momento ímpar de podermos fazer a diferença. Isso.